gente vai falar sobre o padrão Fluent Interface. Então, uma definição bem rápida dele aqui. Ele é uma forma de descrever um estilo de construção de interfaces, né? A ideia é dar o nome dos métodos da classe de forma que o código pareça uma frase em linguagem natural. Então, para mostrar como esse padrão funciona, como ele age, a gente vai ter duas classes lá no nosso projeto como modelo. A gente vai ter uma classe chamada viatura, com os atributos placa, modelo, marca, ano, cor e combustível, e uma classe empresa com os atributos CNPJ, nome fantasia, razão social e ocupação. Então, a gente indo aqui para o nosso projeto, a gente tem aqui a nossa classe viatura, né, com os nossos atributos ali. E se a gente perceber aqui, a gente tem um método retornando a própria instância da classe, né? E se a gente perceber aqui, uma linguagem natural que a gente tem nesse método, né? A nossa viatura contém uma identificação. Essa identificação é de placa, né? Ela tem uma placa. A nossa viatura possui um modelo. A nossa viatura contém o fabricante. A nossa viatura tem o ano de fabricação. Ela necessita de combustível para rodar. E por aí vai. Possui motor, né? E aqui, a gente perceber, a gente passa os nossos atributos aqui, né? Que a gente quer para criar o nosso objeto. Mais para frente a gente vai ver como é que ele vai funcionar esse método aqui. E aqui na nossa classe empresa a gente tem os atributos documento CNPJ, o nome fantasia, razão social e atividades. Então basicamente a mesma coisa da viatura, né? Uma linguagem natural. A que a gente tem aqui, a nossa empresa possui um CNPJ, né, um documento, ela tem nome fantasia, ela contém razão social e ela apresenta suas atividades, o que ela vai ser, né, um comércio, alguma coisa assim. Então aqui, indo para a nossa classe de teste desse padrão, a gente pode perceber aqui o seguinte, que a gente cria o nosso objeto aqui, mas a gente consegue chamar aquele nosso método contém identificação de placa. A gente só consegue realizar isso assim porque o método contém identificação de placa está retornando a própria instância do nosso objeto, está retornando viatura, né? E aqui também é a mesma coisa. É a mesma coisa, né? Só que aqui a gente não está chamando apenas contém identificação de placa. A gente está colocando que possui modelo, contém fabricante, tem o ano de fabricação e necessita de combustível. A gente pode fazer também um factory aqui. Eu fiz para viatura e empresa, né? Mas é opcional. Eu fiz um método para também criar a placa. A gente passa a placa que a gente quer aqui para o método, a gente retorna a própria instância da viatura, né? A gente retorna o objeto que a gente criou aqui dentro, tanto a placa como modelo, fabricante, ano de fabricação, tipo de combustível, e aqui a gente passa todos os nossos argumentos possíveis para se criar o objeto viatura. Então, verificando aqui como ele e aqui a gente tem a nossa empresa, né? A gente tem o nosso documento, a gente cria aqui a new empresa e possui CNPJ. É a mesma coisa lá da viatura. A gente consegue realizar isso porque o próprio método está retornando a própria instância do objeto. Então, para ver como que ele está realmente funcionando, né, como ele está funcionando isso aqui, a gente tem aqui, possui CNPJ, razão social, o nome fantasia e ela apresenta atividades.
Então é o seguinte, aqui na hora que a gente executar essa chamada aqui, a gente está chamando possui CNPJ primeiro, né? A gente está chamando lá na memória primeiro esse método CNPJ, depois a gente tem razão social. Deixa eu mudar aqui. Aqui a gente está chamando razão social, depois nosso nome fantasia e depois as nossas atividades. Ou seja, ele vai empilhar tudo para a gente. Esse aqui, né? Essas chamadas encadeadas e método que a gente tem aqui. E depois ele vai voltar, vai desempilhar as nossas chamadas e método até convergir para o ponto inicial, que era que a gente criou um objeto vazio, mas agora a gente vai convergir para esse ponto inicial com todos os nossos atributos setados, né? Porque quando a gente cria aqui a nossa empresa, CNPJ está vazio, razão social está vazio, esse cara aqui está vazio, nome fantasia está vazio e as nossas atividades também está vazio. Aqui, quando a gente voltando, a gente já preencheu aqui, a gente já preencheu aqui, a gente já preencheu aqui e a gente preenche aqui também. E aí a gente volta para o estado inicial com todos os nossos atributos setados. E aqui executando, a gente pode perceber que quando a gente apenas criou um nome fantasia, perdão, nome fantasia não, ou apenas o CNPJ aqui, a gente verifica que o nome fantasia, razão social e atividades estão nulas. Aqui também é a mesma coisa, mas aqui eu utilizei um factor para empresa, que é esse cara aqui, onde a gente cria razão social, CNPJ, o nome fantasia, nossas atividades, e aqui a gente passa todos os nossos atributos. E aqui também, se a gente verificar a nossa empresa, a gente só está criando razão social, aqui e aqui. E aqui no nosso último objeto, a gente cria com todos os nossos atributos setados, sem exceção. Então esse padrão ele permite a gente realizar coisas, né? Por exemplo, nossos métodos com uma linguagem bem um pouco natural, né? É muito